Salve rapaziada, nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês a como montar uma bancada seguindo todas as diretrizes de biossegurança, beleza? Então, vamos lá, luvinha, é legal sempre usar uma luvinha para montar a bancada. Não precisa necessariamente ser a luvinha de procedimento, você pode usar uma luvinha, geralmente aqui a gente usa uma luvinha que ela é mais baratinha, é de plástico e a gente usa para fazer esses procedimentos de montagem e outros tipos. Mas como é o vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês usando já a luvinha aqui, porque eu não vou ter nenhum contato com pele mesmo nesse momento. Então vamos lá. Primeiro, esterilizar a bancada aqui, então sempre usando o álcool 70. Então sempre passo na superfície inteira da bancada, e aí a gente vem com plástico filme e passa na bancada inteira. O plástico filme ele não pega a área inteira, então a gente passa 2 camadas. O interessante aqui é que geralmente a nossa bancada é de vidro justamente porque o plástico ele adere mais facilmente na bancada de vidro. Se você tiver uma bancada com uma superfície diferente, vai ser um pouquinho mais difícil a aderência do plástico filme. Plástico colocado, agora eu começo a envelopar todos os produtos que eu uso aqui constantemente, eles ficam aqui, eu vou tendo contato com eles com muita frequência, então eu gosto de deixar tudo aqui já protegido para eu poder usar e não precisar ficar parando, tirando luva para poder manusear as tintas e as coisas que eu uso aqui. Então eu sempre começo pelas tintas aqui. Então eu começo enrolando. Aqui a gente usa um rolinho um pouquinho menor, eu acho que ele facilita o trabalho de enrolar, né, as tintas e as paradas que a gente usa no dia a dia, então eu prefiro um pouquinho menor. Enrolo bonitinho e coloco aqui. Aí eu venho pro sume que eu utilizo, então eu uso 2 frascos de tinta. O sume que eu uso aqui, mesmo procedimento. Não tem segredo. E o branquinho, não pode faltar o branquinho. Eu uso o branco no final da tatuagem, mas eu gosto já de deixar ele aqui envelopado para quando chegar no final da tatuagem eu só pegar e já colocar aqui facinho. Certo, agora vamos pro borrifador e para a espuminha. Eu gosto de usar uma espuma e um borrifador, tá? Um é para limpar a parada quando ela estiver um pouquinho mais suja. E aqui eu gosto para passar ao longo da tatu, para deixar também o papel mais molhadinho e evitar tanto atrito com a pele. Esse aqui já é um pouquinho diferente o que eu faço. Eu dou uma volta aqui e como aqui a gente não pode ter o contato direto também com a parte do plástico, eu dou uma volta aqui por cima, protejo o plástico de cima. Desço e dou a volta. Dessa forma eu tenho ela inteira protegida aqui e eu fico com a área que sai a espuma e aqui eu não tenho contato direto com, né, o frasco. Agora o borrifador, ele já é mais difícil colocar aqui com esse pequeno, então eu utilizo do grande para envelopar ele inteiro e aí eu faço um buraquinho na parte onde vai sair o spray. Feito isso aqui, eu vou e dou um picotezinho aqui, ó, no meio, para liberar só a saída do spray, a saída da água. E pronto, o resto inteiro protegido. Posso usar, vai estar protegido, não vai ter nenhum contato, nenhuma contaminação cruzada. Agora eu vou mostrar para vocês como eu organizo a parte de batoque e os outros produtos aqui que eu coloco na bancada. Eu gosto de usar um papel toalha para delimitar aqui a área, quadradinho que eu gosto de usar. Se você tiver um babador, né, aquele maiorzinho assim que o pessoal costuma usar, você pode usar um maior. Eu prefiro uma parte menor, assim eu tenho toda essa área livre para eu poder trabalhar e usar ela da melhor maneira possível, beleza? Ter o carrinho me facilita, ter tudo aqui à minha mão, mas no estúdio, se tiver lá na corrida do dia a dia, deixa tudo separadinho, bonitinho e você consegue pegar. Então eu uso a fita crepe para prender no lugar, porque o ideal é que isso daqui não mexa para não te atrapalhar, né, no procedimento. Então eu prendo de um lado. Tem muita gente que prende nos 4 cantos, eu não vejo necessidade no meu modo de uso. Prendo em cima, prendo embaixo, dou uma esticadinha. Pronto, esticadinho, safe.
Pego mais um, esse daqui eu vou utilizar para prender os copinhos com água. Então eu boto aqui, dou uma viradinha nele, como se fosse... Dá para você usar o dupla face, mas eu não vejo necessidade nesse caso aqui de usar um dupla face. Eu vou mostrar para vocês a minha configuração, não significa que você tem que usar essa configuração. Minha configuração é, eu uso um grande para tirar toda a parada, o mais grosso, o excesso, né, a água, o preto, o colorido. Eu uso um pequenininho, que é pra eu tirar o mais fino, assim, eu tiro o grosso aqui e no pequenininho eu tiro, porque no pequenininho, como a água vai estar mais clara, eu consigo ter uma visibilidade melhor se eu tirei toda a sujeira ou não, o que você não vai conseguir ver aqui no mais grosso. E esse daqui eu deixo pra colocar e depositar os cartuchos. Atualmente eu uso cartucho, então deixo para depositar o cartucho com um pouquinho de água aqui, justamente para a ponta não secar. E aí, se você estiver utilizando um ou mais cartuchos, você tem essa facilidade de tirar e colocar o outro aqui e as pontas não vão secar com a tinta lá dentro, beleza? Vamos para a parte da dupla face. A dupla face aqui eu coloco e essa é a parte onde eu deixo os batoques presos. Então eu tenho um macetinho, tá? Vou mostrar pra vocês o macete. Eu dou uma dobradinha aqui e aí essa dobradinha eu vou e venho e tiro a pontinha aqui. Desse jeito eu já tenho a ponta tirada. Vou, colo ele aqui direto e eu pego aquela pontinha que a gente tirou e eu puxo. Assim eu não fico me matando para conseguir deixar a dupla face aqui bonitinho. E aí tá a hora dos batoques. Batoques eu já tenho aqui também no carrinho separado, né? Então eu deixo geralmente um batoque pro preto puro, um batoque para sombra. Eu só uso preto puro e uma sombra para fazer tudo. E aqui eu deixo separadinho os coloridos e tudo mais. Eu sempre deixo um batoque para colocar o branco, né? E aí eu coloco o branco e eu deixo sempre ele virado de cabeça para baixo, para durante o procedimento aqui, se eu bater a agulha e acabar espirrando tinta para algum lugar, não cai tinta no batoque branco, beleza? O batoque branco eu só desviro no final da tatuagem. Aqui tem a garrafinha com água, então eu coloco água aqui na paradinha, coloco água no segundo e água aqui no terceiro também. E aquele mesmo esquema, só para limpar o grosso, um para tirar o excesso para eu descobrir se ele tá sujo ainda ou não. Se eu tiro daqui, eu coloco aqui, sai muita sujeira, eu sei que ainda falta muita coisa para limpar. E eu venho aqui nesse de novo, beleza? E é isso aí, essa é a configuração que eu uso. Aqui eu deixo para colocar, às vezes, o papel toalha que a gente separa, eu deixo aqui esse cantinho para colocar o papel toalha. E assim eu vou iniciando o processo. No próximo vídeo eu mostro para vocês como eu monto as minhas máquinas, né? Para deixar elas também na biossegurança e deixar tudo certinho e bonitinho, beleza? Até a próxima.